Fala galera! Fala galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor esteja contigo. Nós estamos aqui neste dia para iniciar a nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre e último trimestre deste ano de 2023. A nossa lição da nossa revista Viver Mais tem como título Jesus, o Salvador. Nós estamos aqui para entender como Cristo se tornou o nosso Salvador. Por que Jesus se tornou o Messias prometido. Qual que é o caminho que nos trouxe Jesus? Por que que Jesus teve que morrer? Por que que Jesus teve que ressuscitar? Por que que Jesus precisou vir a esta terra? Creio que, conforme o teu conhecimento bíblico, aquilo que você já aprendeu, você deve estar aí pensando, eu já sei porque Jesus está aqui. Ele veio para me salvar, ele veio para salvar a minha família, ele veio para nos levar para o céu. Então nós vamos aprender isso durante este trimestre, o qual tem aqui como títulos Jesus, o Messias prometido. Jesus, de menino a homem. Jesus, um homem de família. O batismo de Jesus, a tentação de Jesus, os milagres de Jesus, as duas naturezas de Jesus. Aí você vai entender aí quando dizem Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus. Pai e filho são um, os dois são da mesma natureza. A crucificação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Cristo, Jesus o Mestre. Vem, Senhor Jesus, e Jesus o Rei dos Reis. Essas são as lições que nós iremos estudar nesse trimestre. São 14 lições ao qual nós iremos nos debruçar aí durante este período. Vocês estarão aí juntamente comigo e com os outros professores para que possamos entender quem é Cristo, para que possamos aprender o porquê Cristo veio nos salvar. E a nossa lição 1 começa com o título Jesus, o Messias prometido. A base bíblica desta lição está lá no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1 e capítulo 2, e também no Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Lucas, no capítulo 1, e também do capítulo 2, do versículo 1 ao 40. Leia estes textos para você entender a chegada de Jesus, para você entender o nascimento de Jesus, para você entender como Jesus chegou até aqui. Por que Jesus chegou até aqui? Vai entender ali o anjo falando com Maria, vai entender ali também o anjo falando com Zacarias, o pai de João Batista, prometendo também um filho junto a ele e a Isabel. Nós vemos aqui o versículo-chave. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Qual que é o objetivo desta lição? Saber que a promessa de um Salvador se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. O nosso ponto de partida são os 4 evangelhos. Segundo o escritor Henry Halley, os 4 evangelhos, eles são a parte mais importante da Bíblia. Porque eles dão um panorama completo ali da vida de Jesus, eles mostram que a humanidade não poderia passar sem este conhecimento a respeito de Jesus. Os 4 evangelhos, eles dão uma biografia de quem é Jesus, de onde veio Jesus, por que Jesus está nesta terra, o que Jesus fez nesta terra.
Eles mostram que nós vamos entender que Jesus, ele é o Messias prometido. Então esses 4 evangelhos, eles são o fundamento principal sobre a vida de Jesus Cristo. Então quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai entender o porquê Cristo está aqui. Você vai entender o trabalhar de Jesus, você vai entender o início do ministério de Jesus. Ah, mas eu tenho uma dúvida, e a infância de Jesus? Eles falam um pouco a respeito. Mas esse não é o grande caso. O que eles querem mostrar que é o principal, a fundamentação de tudo, é o início do ministério de Jesus. Período de 3 anos que ele trabalhou, e quando se findou ali na morte, crucificação e ressurreição, que ele subiu aos céus. Então, ao longo dos séculos, muitas pessoas têm tentado negar a importância de Jesus para a humanidade. Como se ele fosse apenas um personagem, um mito. Aqui é esse Cristo, ele é só um homem, ele é só um agitador, ele é só um político, ele é só alguém que nós não precisamos ter nesta terra. Só que nós temos muitos mitos, nós temos muitos deuses, nós temos homens que se intitularam deuses, mas esses homens morreram, acabou. Cristo não. Cristo, ele veio a esta terra. Cristo, ele desceu, ele nasceu, ele cresceu, ele operou milagres, ele vivenciou uma vida abundante, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Tanto que a importância de Jesus era tão grande, tão boa, que tudo é dividido entre antes e depois de Cristo. Apesar que estão tentando retirar o AC e o DC da história, dos livros didáticos. Tudo que você vai falar assim, o século II antes de Cristo, o século II depois de Cristo. Agora eles estão trazendo uma nova nomenclatura que é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Eles estão tentando apagar Cristo da história. Aí eu te faço uma pergunta. Se para eles, para muitos historiadores, pesquisadores, pensadores, intelectuais, Cristo não existe, então por que eles querem apagar Cristo da história? Se Cristo não existe. Então eu estou tentando apagar algo que não existe? Eu estou tentando apagar algo que não faz sentido nenhum? Então se eles tentam apagar é porque Cristo, ele existe. Cristo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele está vivo, está à direita do Pai. Então eu não posso apagar algo que não existe. Eu só quero apagar da história aquilo que existe, aquilo que incomoda. Aquilo que vai mostrar que há um Deus que criou todas as coisas. Então eles não podem e não vão conseguir apagar Cristo da história. Para você entender a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Por que plenitude dos tempos? Deus, quando lá prometeu, lá em Gênesis 3,15, quando ele falou para Eva que em meio à dor ela daria luz, e a partir daquele momento seria em sofrimento, a sua gestação, e você conhece que ela teria sofrimento para dar a luz, e falou para Abraão que do pó da terra ele iria comer ali do suor do teu rosto, ele iria se alimentar, então ele iria ter muito esforço. E Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está aqui. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele já estava prometendo um Salvador. Aí nós vemos aqui que Paulo ele diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher sob a lei. Plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, ela é o tempo exato para o nascimento de Cristo. É o momento, é o ápice, é quando a terra estava preparada, quando todo o sistema estava preparado, quando o homem estava preparado para receber o Salvador, o Messias prometido. E o interessante é que Deus ele suscitou um povo através de Abraão, Isaac e Jacó, e de Jacó ali as 12 tribos de Israel, suscitou um povo que eram os hebreus,
que se tornaram o povo judeu. E este povo foi escolhido para divulgar o nome de Deus, para ensinar como viver com Deus. Este povo foi escolhido para ensinar o que era uma vida com Deus, uma vida de fidelidade, uma vida de adoração, uma vida de propósitos, uma vida de contato diretamente com o Criador. Este era o papel do povo de Israel. Este era o papel do povo que foi escolhido, mas no meio do caminho este povo começou a buscar a outros deuses. No meio do caminho este povo começou a olhar para a cultura ao redor deles e começaram a trazer essa cultura para dentro deles, começaram a trazer esta cultura para dentro do arraial deles e começaram a se contaminar. Porque eles questionaram a Samuel: Samuel, todos os povos ao redor têm um rei, por que nós não temos um rei? Mas eles tinham o rei que era o Deus dos céus, o Criador de todas as coisas, mas eles queriam um rei igual o povo, os povos ao redor. Então eles começaram a sofrer a aculturação. Só que eles começaram a ensinar para o mundo o que era um sacerdócio, o que era uma vida com Deus. Era esse o papel do povo de Israel. Aí veio a dominação do povo grego, e o povo grego começou a entrar com a sua intelectualidade. O povo grego começou a viver ali um momento que começou a espalhar a língua, que era o dialeto koiné, e essa língua ela se tornou um dialeto local ali daquele mundo antigo, e todos conheciam, todos falavam, e isso se tornou propício para a propagação do Evangelho, para a propagação do nome de Cristo, este dialeto aí. E depois veio a dominação romana, e quando Roma dominou, e para você entender este período, seria interessante você conhecer a história do período intertestamentário, que é de Malaquias até o Novo Testamento, que é Mateus. Ficou ali o período de 400 anos. Você precisa entender o que aconteceu ali neste período. E você vai entender ali a história de Alexandre o Grande, quando ele dominou toda aquela região do mundo antigo, quando o seu reinado terminou após a sua morte, e o seu reino foi dividido por 4 ali generais, e depois desse período começou ali até que se instalou o domínio romano. E quando Roma dominou o mundo antigo todo, Roma ele liberou ali que cada um poderia adorar o seu Deus. Cada povo poderia viver da tua maneira com o seu Deus, mas tinham que se reportar a Roma. E Roma ele foi trabalhando a situação, Roma foi extinguindo as guerras, Roma foi trazendo a paz, que é conhecido como Pax Romana, e Roma conseguiu extinguir ali os assaltos nas estradas. Então os viajantes eles poderiam ir de um lado para o outro sem se incomodar, porque o exército romano tinha apaziguado. Então não tinha guerra porque Roma tinha dominado tudo. Não tinha assaltos porque Roma tinha soldados por todos os lugares. Não tinha problemas porque Roma estava em todos os lugares. Então era um período de paz, de tranquilidade, um momento onde a língua era única, todos conheciam aquele dialeto koiné, onde todos viviam uma certa paz. Foi um momento exato, conhecido como a plenitude dos tempos. Este é o período deste versículo, deste início, o porquê que Deus teve que trazer Jesus a esta terra. Nós vamos agora para o tópico 1, por que um Salvador? Vou dar uma pausa neste vídeo para ele não ficar muito longo. Vamos vir com o próximo vídeo a seguir.